Como potencializar o uso da sua inteligência artificial? E o que eu vou mostrar aqui para vocês não é só no chat GPT. Se você usa o Claude, se você usa qualquer outra tecnologia, essa dica vai ser de grande valia. Meu nome é Denis Bekele e vou trazer aqui para vocês um ponto bastante importante e que define os usuários que ainda estão trabalhando com a ferramenta como se ela fosse um Google, daqueles que conseguem otimizar as respostas, né? E extrair sempre das LLMs a melhor e mais alta nível de capacidade, né? Fazendo com que as suas respostas sejam mais objetivas, que elas não se percam, a famosa alucinação. E para começar, pessoal, vocês precisam entender que tudo que está por trás de qualquer inteligência artificial é texto, sim. Tá? Lá na LLM, lá no servidor, o que está acontecendo nada mais é do que um processamento de texto que usa uma regra matemática muito conhecida, que é a tal da probabilidade, que está juntando as palavras que você jogou ali no seu prompt para trazer a melhor resposta. Ou seja, é uma comunicação de texto. Ah, Deus, mas eu mandei um áudio, ela converte para texto. Mandei uma imagem, ela faz a a leitura, essa leitura se transforma em texto para que ela consiga entender o conteúdo da imagem. O ChatGPT, nenhuma LLM, olha para uma imagem, ele não tem a visão de ser humano. Então, ele precisa também fazer essa conversão. E é isso que acontece nas LLM. E por que que ela alucina? Porque esse carinha aqui, essa tela tradicional do ChatGPT, ela foi desenvolvida para que você realmente usasse como o Google. Você faz aqui uma coisa, né? Faz algumas perguntas e ele vai te dando um conteúdo. Você consegue ir conversando, mas não foi feito para ser o seu melhor amigo. O que, que as pessoas geralmente fazem é ir colecionando chats, né? Colecionando conversas e achando que essa continuação ela sempre vai resolver o problema. E esse é o primeiro engano, porque aqui existe uma limitação da memória, né? O que, que é essa memória, Denis? É onde que o chat GPT, né, ou a LLM que você está trabalhando, busca o que ela tem que trazer como resposta para você. E é muito simples, ela vai usar a própria LLM. Ou seja, vai chegar um momento em que aquilo que você está pedindo, ela não lembra mais, né, porque já passou, né, essa janela de contexto, ela já ficou ali para trás. Quanto mais coisas, quanto mais histórico você adiciona, mais lenta ela fica, porque ela tem que pesquisar tudo que você já teve, tem que ir lá no banco de dados para conseguir te contextualizar e a chance dela errar está aí, né? 100% dos erros que a gente vê de alucinação acontece por aí. Bom, vamos falar diretamente como que a gente então vence todas essas barreiras. Todas as LLMs têm um carinha chamada projetos, tá, pessoal? Vamos trabalhar em cima desse cara. E olha aqui, show de bola. Eu vou adicionar um novo projeto e eu vou mostrar para vocês aqui de forma muito simples, tá? Um projeto que vocês podem estar desenvolvendo para vocês, que é criação posts para Instagram da VisualSoft. Bacana? Esse vai ser o meu projeto. E o que, que difere o projeto do meu contexto aqui, né? De simplesmente eu ter um chat. O projeto, pessoal, permite que vocês adicionem esse carinha aqui, ó, as fontes. Ele não vai mais ficar fazendo pesquisa aleatória, ele não vai ficar mais gastando os tokens de vocês de maneira aleatória, que isso aumenta. Hoje a IA ela faz parte do centro de custo, ela é uma despesa, ela está dentro de um plano de contas, tá? E a gente precisa, inclusive, considerar isso para a implementação aí de qualquer inteligência artificial. Então, aqui dentro, eu vou compartilhar dentro do meu chat informações, realmente, passar para ele aonde que ele tem que pesquisar isso, né? Não vai de forma aleatória. Eu quero que você venha aqui. E o primeiro arquivo que vocês têm que ter em mãos para passar aí para o seu post é um carinha chamado skill, tá? Esse cara é o que define o correto, preciso funcionamento do seu agente de IA, que é o que nós estamos no fim construindo, tá? Uma conversa, né? Um direcionamento para resolver aqui um problema, tá ok?
Não fica aquela conversa aleatória. O que é uma skill? Pessoal, skill nada mais é do que aquilo, qual é a habilidade que eu estou, né, escrevendo a palavra habilidade, que eu quero que dentro daquela conversa ele direcione as respostas. Então, o que você está fazendo? Né? Criando um agente de anúncios do Instagram para VisualSoft. Então, essa skill ela vai orientar o agente de IA, que é o nosso projeto, tá? A criar a criação de posts para o Instagram, com texto e sugestão de imagem para a empresa VisualSoft Solução de Dados IA, que é a nossa aqui, tá certo? O que tem que estar dentro dessa skill, Denis, né? Primeiramente, quem é a sua empresa? Se você é uma padaria, pessoal, você tem que contar a história da sua padaria. Quem é a sua padaria? O que ela vende? Que tipo de público ela costuma atender? Sabe? Quais são os produtos que você vende? Você precisa falar para ele quem é o seu. Quem é você. Se eu estou querendo criar um anúncio e não falo quem é a minha empresa, o que vai acontecer com esse anúncio? Ele vai ser genérico. Não, o que eu quero direcionar. Então eu falei para ele, né, que nós somos uma empresa especializada na construção de soluções digitais, sob medida, para atender problemas técnicos específicos dos nossos clientes, tá? Então ela é uma empresa que atua como software house consultiva. A gente combina diferentes tecnologias, não trabalha com uma só, tá? Para resolver desafios de ferramenta pronta. Sabe aquela empresa que ainda só tem planilha ou sistema genérico, que nunca consegue solucionar 100%, mas ele atende parte do problema? Essa é a VisualSoft, né? Onde a gente entra. Então, tudo isso aqui, eu estou contando para ele e o que eu quero que ele, quando for fazer o meu anúncio, dê o foco, certo? Então, tá aqui, ó. Qual que é a essência da minha empresa? A gente não vende solução pronta, a gente desenha aquilo que o cliente precisa. Posicionamento da marca, você precisa passar, público-alvo, dores do público, promessa central, né? Variações da promessa, tom de voz, evitar. Opa, calma aí, Denis, eu não sei tudo isso daqui, tá bom? E não deve saber. O importante é isso aqui, galera. Ó. Concentra nesse carinha aqui, ó. Quem é a VisualSoft, certinho? Esse é o texto central que vocês vão precisar, tá? E aqui é o investimento de tempo mais importante de tudo isso, porque esse resto aqui eu não fiz na mão, quem fez foi a IA, e é isso que eu vou mostrar aí para vocês, como é que vocês vão gerar o post, o prompt que vocês vão usar para a geração dessa skill, tá certo? Lembrando que aqui eu tenho que direcionar a skill para que ela seja um agente de anúncios. Ah, eu poderia fazer uma skill para uma IA que vai falar de financeiro? Pode. Eu posso fazer uma skill para IA que vai falar sobre pessoas, né? Como é que eu resolvo o conflito das pessoas? A ideia, galera, de você ter o projeto é justamente essa, não ficar aleatório. Então você pode criar quantos projetos vocês quiserem com o assunto que vocês quiserem, desde que você dê esse contexto. E ele está no formatinho chamado MD. O que é MD? Markdown. Isso aqui, ó, para uma LLM que só trabalha com texto, é a diferença de considerar na resposta essa palavra e, né, se eu não passo do formato Markdown, ela usa isso daqui como complemento da resposta. Isso faz parte de toda essa alucinação, tá, galera, que acontece lá por trás. E agora eu estou falando para ela onde que ela deve concentrar. Tá aqui, ó. Lê só esse pedacinho. Ah, o objetivo é esse. Ela não vai procurar palavras relacionadas ao objetivo. Ela vai entender que a palavra objetivo, ou seja, o contexto do assunto, está aqui dentro. Então ela já ignorou isso daqui na hora de processar a resposta. E é assim que toda LLM ela funciona por trás dos panos. Estou falando de uma maneira bem prática e objetiva. Show de bola? Então, o que esse cara vai fazer? É isso que vocês têm que entender. Aí você vai vir aqui, ó, no novo chat e vai falar para ele, certo? E o objetivo quero criar ali um agente, né? Quero criar uma skill que me ajude a trabalhar com vendas da minha empresa. Tá? Eu sou uma casa de material de construção e quero ter ideias de como eu posso divulgar a minha casa de construção. Esse é o objetivo, tá? Então você precisa deixar ele bem definido. Isso é você, empresário, você que usa IA, que tem que ter em mãos, tá vendo? É um papel importante. Então vou lá, criar anúncios no Instagram.
com post e imagem. Beleza. Quem somos? Lembra aquele textinho, aquela parte aqui, ó? Quem que é a Visualsoft? Isso aqui é o que vocês têm que parar, refletir e analisar. Qual é o meu propósito na parte de geração dos anúncios, tá? Como a gente está falando de marketing, eu tenho que falar quem eu sou. Mas se fosse para gerar, por exemplo, uma skill para trabalhar aí com análise financeira, certo? Então, ó, vou criar uma skill de agente para analisar meus dados financeiros. Então eu vou trocar, né? Quem somos aqui por como são os meus atuais controles. E aí, se você usa planilha, você vai falar, eu uso essa planilha para isso, 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 tenho acesso ao sistema para isso, isso, isso. Vejam, estou mandando o chat direcionar a construção de acordo com o meu objetivo, tá? Então, aqui você define e aqui você vai colocar, né, no final, o contexto da criação. Essa é a terceira mensagem. Próximo passo para a construção de um MD eficiente, dessa skill, né, que vai permitir que ele sempre busque, não fique de forma aleatória, tá? As fontes de informação, aí você pode colocar o logotipo da empresa, né, no meu caso que vai estar trabalhando ali com anúncios, certo, pessoal? O tipo de público, né, o público-alvo que eu quero alcançar. Então, se eu estou criando uma skill de agente, tá, para resolver conflitos com o funcionário, eu vou colocar que o meu público-alvo são as pessoas com quem eu trabalho e vou dando ali, sem citar nome, não tem necessidade, qual que é o perfil da galera que hoje me permeia. O importante, pessoal, é o contexto, tá? Use a IA para que ela faça isso. O resultado vai ser a criação de uma skill exatamente do seu jeito, com a sua cara, ok? E dedique um tempo dentro de um chat para que ele mesmo te ajude nessa criação. A hora que você for vir aqui no seu projetinho e... Opa, aqui eu peguei Opa, vamos lá, cadê meus projetos? Criar o post, tá? E for conversar com ele, ele vai usar esse agente aqui para sempre estar consultando. E aqui, ó, eu vou adicionar também a logomarca, né, da minha empresa, só para vocês verem. Vamos lá, aqui imagens, logotipo aqui da Visualsoft, certo? Vou só deixar aqui o logotipo mesmo, e aí eu vou falar para ele, tá bom? Então, um anúncio para vender agentes de IA no WhatsApp, direcionado para padarias. Olha só que legal, bacana. Deu contexto para ele, mensagem simples, não precisei ficar enfeitando o pavão. Por quê, galera? Porque aonde ele tem que pesquisar aquilo que ele tem que fazer, quais são as regras, né? Tudo já está aqui bonitinho no texto. Olha a diferença da resposta. E sabe qual foi o meu consumo de token, galera? Simplesmente baixíssimo, né? Porque eu não precisei usar LLM do chat GPT para contextualizar o meu pedido. Vamos lá? O prompt da imagem. Já deixou pronto. O que eu faço? Copio, venho aqui, colo e olha só o que ele está fazendo. Já está gerando a imagem para o meu post. É assim, pessoal, que vocês vão potencializar o uso da inteligência artificial para os seus projetos. E lembre-se, tá? Aqui eu estou criando uma parte comercial. Eu posso direcionar isso para qualquer assunto da empresa. Estou com problema de pessoas, vou gerar um agente, né, um projeto que vai me ajudar a contextualizar
esses problemas. É no financeiro, é no comercial, é na logística, como que eu posso é, melhorar a precificação do meu produto? Qualquer assunto você pode criar o seu projeto, desde que fique claro. Não invista em chat vazios, invista em criar essa skill, essa habilidade, esse arquivo OMD, referencia, né? Tenha certeza que ele está dentro do seu contexto, que ele vai realmente alcançar o seu propósito sempre que você abrir um novo chat, para que o resultado da sua pesquisa, pessoal, ele sempre seja o melhor, tá certo? Então aqui só estou trazendo um pequeno exemplo para vocês, tá? E olha só, tá aí o resultado. Usou meu logotipo, já criou, e olha só lá, galera, ó. Sua padaria atende bem no WhatsApp? Olha que top essa imagem, né? Convenhamos, o resultado aqui do chat GPT é muito bom, certo? Essa é a prévia aqui que ele tá editando, ó, tá pensando ainda. Mas hoje, para mim, já gostei, certo? Ele entendeu exatamente aqui o meu público-alvo. E aí você vai acertar. Aí sim, galera, você tá usando esse chat agora, certo? Para conseguir e permanecer no assunto. Ele sempre vai obedecer aqui a qualquer atualização que você solicitar. Essa é a diferença, tá, galera? Deixa eu só terminar aqui. Não sei o que ele demorou um pouquinho. Ah, tá criando variações. É isso mesmo. Show de bola. Olha lá, para definir o final. O outro ficou muito poluído, vocês viram isso daí? Ó, resumiu mais ainda o objetivo. Show de bola, gostei, trabalhou com um exemplo, tá? Achei bastante interessante, né? Bacana, dá para melhorar, Denis? Dá para melhorar. E aí, só que a ideia central é essa. Foque o teu uso da IA para resolver coisas. Não queira que ela resolva tudo de uma vez. E como que você organiza isso? Através dos seus projetos.